Vamos lá, no programa Lespe em Pauta de hoje, vamos falar sobre transtornos psicológicos, como depressão, ansiedade e a síndrome do pânico. Uma realidade, olha, que afeta milhões de pessoas na fase adulta ou quando crianças e adolescentes, causando danos emocionais, físicos e psicológicos e até mesmo, olha, a morte, viu? Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, 320 milhões de pessoas sofrem com a depressão em todo o mundo. De acordo com dados da OMS, o Brasil é o país com maior prevalência dessa doença na América Latina. São quase 12 milhões de brasileiros. Muito bem, para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga e terapeuta cognitiva comportamental, a doutora Rosângela Cassiano. Doutora, muito obrigado aqui pela sua presença no nosso programa. Seja bem-vinda. Eu agradeço, muito obrigada. Imagina. E também o doutor Lauro Cortez, que é um médico psiquiatra, e vai falar aqui para a gente, né, dos dois, né, desses assuntos tão polêmicos que são, né, depressão, super atuais, ansiedade, né, enfim. Mas de cara já, obrigado pela tua presença, Cortez. Eu pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Eu sempre brinco aqui, brinco não, que é uma realidade. Vamos começar, porque eu sei que o Cortez é cavaleiro, mas pode ser um dos dois, né? Começaríamos com a doutora, mas a pergunta em si para os dois é que vocês expliquem sempre de uma maneira simples para o nosso telespectador, né, entender que isso aqui é uma casa do povo. A Assembleia Legislativa é a casa do povo chamada, né? Então, chamada e é, né? Sim. É sempre bom eu estar alertando isso, que quanto mais simples a gente mostrar, passar para o telespectador, melhor. Tá bom? A gente está falando para o povo, não está falando para a academia, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá, o que são os transtornos psicológicos? Só para a gente ter uma ideia, né, e quais são os principais tipos de transtornos? Puxa, a gente tem uma infinidade de transtornos, né? É uma lista gigantesca. Mas, assim, a gente tem entendido que os principais transtornos, né, são aquelas consequências que a gente tem visto mais como transtorno de depressão, ansiedade, né? Esses acho que são os principais aí. Mas um transtorno a gente pode dizer que é uma doença, né? A gente pode colocar assim como um conjunto de sintomas que acaba promovendo na pessoa grandes dores emocionais, físicas, psicológicas, sociais, financeiras, etc. É em tudo, né, doutor Lauro? Exatamente isso. É bom explicar, né, que na verdade a gente pode produzir hora ou outra um traço, um sintoma, mas quando a gente fala de transtorno, é quando aquele conjunto de sintomas chega ao ponto de comprometer a vida do sujeito. Chega ao ponto de comprometer o seu trabalho, a sua vida social, o seu rendimento e trazer um certo sofrimento e uma perda de algum modo na vida dele. Aí, quando chega nesse ponto, aí a gente já pode considerar que de fato chegou e podemos classificar um transtorno psiquiátrico. Como disse a doutora Rosângela, são vários tipos, né? Quer dizer, eu citei aqui o que? A depressão, né? A ansiedade, insônia, a insônia, burnout. Exato, burnout. Exatamente. Né? Os mais apavorantes. São os que estão mais chegando no consultório. Uma coisa que eu sempre comento, né, é que assim, ansiedade é uma emoção humana. Todos nós sentimos ansiedade. A ansiedade está aqui, né? Eu mesmo hoje vindo para cá, falei, meu Deus, onde vou botar o carro? E, né, dando volta. Eu estava com uma ansiedadezinha, mas é uma coisa ok. Doutora, eu escuto sempre assim, você é uma pessoa, todo mundo fala que eu sou ansioso. Cara, quem não é? A gente eu queria entender. Exatamente. Por isso que eu até não sei se eu classificaria. Eu não, porque eu não sou médico, nem tenho essa autoridade, né, doutores, o Cortez e o Rosângela, de falar, não acho que seja uma doença ou que seja uma doença. Porque eu vejo que a maioria das pessoas tem essa questão da ansiedade. Né? É interessante isso que vocês comentaram, porque o que vocês comentaram é uma ansiedade saudável, é uma ansiedade natural, é uma ansiedade que todos nós, seres humanos,
temos até mesmo para poder sobreviver. Sim. Igual quando você vai fazer uma mudança, quando você vai estudar para uma prova, quando você vai participar de um programa, quando você vai fazer uma viagem, você se organiza, você se programa, você pensa. E isso não é patológico, isso é saudável. Isso te faz preparar para aquilo. Então, isso é natural. O patológico, no caso da ansiedade, é quando isso começa a ultrapassar a linha do limite em que o sujeito vai ficar sofrendo muito pelo futuro. Exato. O futuro é o que ele está sempre lá com a cabeça lá na frente. E ele não está aqui no presente. E o fato de ele estar no futuro, ele vai começar com os pensamentos muito de cunho negativo, de hipóteses cada vez mais catastróficas, de cenários muito ruins. Então, aí que se dá, de fato, uma ansiedade patológica em que precisa se fazer uma intervenção psicológica, uma intervenção, às vezes, medicamentosa. Quando chega nesse limite, né, como o Lauro bem colocou, aí a gente já entende que é um transtorno, que não é mais uma ansiedade natural, humana. Saudável. Né? Já chegou num ponto que vai precisar de algum tipo de intervenção. A maioria das pessoas, hoje, felizmente, estão muito mais abertas para buscar o tratamento, para tentar entender, pesquisam na internet o que é ansiedade, o que eu estou sentindo. Felizmente, né? Eu sou terapeuta já há mais de 30 anos e me lembro que há 25, 30 anos atrás as pessoas tinham muita vergonha de procurar um psiquiatra. Então, meu Deus, eu não sou louco. Era tido como coisa de louco. Psicólogo. Psiquiatra é louco. Psicólogo, não preciso. Só que hoje realmente é muito bacana da gente ver, principalmente, eu acredito que pós-pandemia, onde teve uma enxurrada de pessoas que sofreram muito, porque a pressão daquele momento, né, fez com muitas pessoas perceberem como elas estavam funcionando, porque às vezes a gente está na vida tão no automático que a pessoa nem percebe que se ela está ansiosa, que se isso está fazendo benefício ou não. E está numa correria danada na vida, não percebe. Mas quando precisou parar todo mundo e precisou se reinventar profissionalmente, no estilo de vida, muita gente foi inundada por esses sintomas, né? E também pelo afastamento social, perda de dinheiro e todas aquelas questões, as pessoas acabaram desenvolvendo muita ansiedade, né? E muita depressão. E a gente percebe que isso foi um mal muito grande para a sociedade de uma forma geral, mas, por outro lado, foi um grande alerta para as pessoas poderem procurar, porque não é que não existia antes, né, Laura? Sempre existiu. Mas a gente não falava disso, a gente não tinha nem espaço para falar sobre esses assuntos, né? Porque as pessoas estavam fechadas, com vergonha, e é tão bom a gente ver que as pessoas estão mais abertas, o que faz com que os nossos tratamentos sejam mais eficazes, né, e mais rápidos também. Mas você falou em terapia ocupacional, por isso que eu falei, é bom a gente explicar direitinho para o nosso telespectador, a nossa faixa de público, né, que a gente tem. Não aliás, a gente tem todas as camadas praticamente. Sim. Né? Mas hoje em dia a televisão parlamentar, ela tem focado muito na questão do que realmente acontece dentro de um parlamento, tem se mostrado isso, a transparência, tudo isso é muito importante. Então as pessoas hoje que veem a televisão parlamentar, é o que você falou, a população. Abraça todo mundo. A grande maioria são pessoas, né, mais simples, mais tudo. Só para que as pessoas entendam o que é a terapia ocupacional. Cognitivo-comportamental. Exatamente. Explica para o nosso terapia telespectador. Ocupacional é uma outra profissão, inclusive, né? Mas a terapia cognitivo-comportamental é um método de psicoterapia. Quem decide ser psicólogo, ele pode ser um psicólogo que vai trabalhar numa escola, numa indústria, vai trabalhar, às vezes, no hospital, mas ele pode optar em trabalhar dentro de uma clínica, como é o meu caso, que sou terapeuta clínica. E aí ele vai decidir, vai escolher qual método de condução terapêutica ele vai adotar. Todo mundo conhece aquele da psicanálise, que é o divã, né, que a pessoa fica deitada, Freud, né, Freud, do Freud, que é ótimo, é maravilhoso, não Sim. tem nada, mas a terapia cognitivo-comportamental, ela trouxe uma grande revolução no sentido de ajudar o paciente a entender quais são as suas formas de pensar, né? E essas formas de pensar que geram muitas vezes esses sintomas que se tornam físicos, que afetam o seu comportamento. Então, primeiro, a gente ensina o paciente a entender o que ele pensa, como ele pensa e como fazer propostas para ele ter novas formas de pensar.
né? E tudo isso tem uma metodologia, tem toda uma forma de ajudar o paciente, mas de uma forma muito participativa. Então, ao contrário, né, da psicanálise, que o analista praticamente nem fala, né? É um trabalho onde o próprio cliente ele vai fazendo as suas conexões mentais e vai entendendo. Aqui não, né? Na terapia cognitivo-comportamental é um tipo de trabalho onde a gente tem uma interatividade muito grande com o paciente. Portanto, a gente consegue resultados muito legais. Então, em poucas sessões, o paciente já consegue entender e já consegue alcançar alguns resultados. É muito bacana. E assim, associado, né, ao trabalho do psiquiatra, que muitas vezes o psiquiatra, né, acho que o Lauro vai poder explicar melhor, mas o psiquiatra ele pode ser só clínico ou pode ser clínico e terapeuta também, né? Então, quando ele é terapeuta, ele também pode utilizar de diversas formas de condução. E acredito que o Lauro, né, a gente se conhece há algum tempo, aí ele é bastante... gosta muito dessa abordagem também, muito, né, Laura? Porque é muito eficaz, né? E, então, assim, a gente complementa. O psicólogo, ele não medica. Quem medica é o médico psiquiatra. Né? Da mesma forma como o médico psiquiatra vai medicar, mas ele fala, mas você tem que continuar fazendo a terapia. Então, é um trabalho complementar. Esse casamento, né, dentro do tratamento, porque é exatamente isso, né, o que você disse, dele entender até, e eu utilizo isso dentro do meu consultório, que é fazê-lo entender o que o fez chegar àquele ponto e como que ele vai encontrar essas ferramentas para ele poder conseguir melhorar a qualidade de vida dele e conseguir voltar à sua funcionalidade. E só voltando 2 pontos importantes que você falou em questão da pandemia, é a questão da diminuição do estigma, né? Que existiu, ainda existe, mas está cada vez diminuindo com relação aos transtornos psiquiátricos, como você havia dito, né? Que antigamente, quando se falava em psiquiatria, psicólogo, é só porque eu sou louco. E a loucura, na verdade, é uma quebra com a realidade. E a gente, quando está falando sobre outros diagnósticos, a gente está falando sobre depressão, ansiedade, bipolaridade, insônia, burnout. Então, são vários outros diagnósticos que a gente consegue tratar. E não é só aquela pessoa que teve uma quebra com a realidade que a gente pode meio que falar que é esquizofrenia. E outra coisa que eu acho bastante importante é que muitas pessoas que têm um poder de alcançar outras pessoas, do tipo artistas, por exemplo, têm vindo ao público e dizer sobre isso. A gente, eu acompanho bastante alguns artistas e vejo eles falando muito, por exemplo, da importância da psicoterapia, por exemplo. A Fernanda Souza recentemente falou o quanto que foi libertador para ela se entender. A cantora Lady Gaga, que tem uma ONG nos Estados Unidos que tratam pessoas com diagnósticos psiquiátricos. Recentemente, a Carolina Paz, por exemplo, falou que ela teve anos de terapia, depois a terapeuta dela queria dar alta para ela, assim, não, mas eu não quero uma alta. Isso acontece às vezes. Você está ali e se sente bem com aquilo, você realmente, né, não é só um tratamento em si. Isso que vale muito a questão, né, emocional da pessoa, né, de querer continuar um tratamento, não é só você sabe que a gente fica muito feliz quando o paciente fica estável, fica regular, né, e consegue dar conta da própria vida. E para a gente é muito satisfatório conseguir dar alta para o paciente. Né, para a gente é muito gostoso. E o paciente, às vezes, ele fica, às vezes mesmo, apegado na relação. Mas a gente entende, às vezes eu bato o pé e falo, não, se você quiser fazer, né, de repente faz com outro profissional. Porque é legal agora você, né, aquilo que se te trouxe aqui, a gente tratou, mas agora que você está regulado, né, vai fazer talvez um outro tipo de trabalho. Ou tenta caminhar com suas próprias pernas. Porque é bom a pessoa também ganhar essa confiança autonomia, de que, poxa, eu tive uma questão,
foi algo que eu precisei de ajuda medicamentosa, eu precisei de terapia e eu consegui superar. Porque as pessoas melhoram, as pessoas efetivamente elas melhoram. Quando elas estão decididas a fazer o tratamento, elas melhoram. O que às vezes atrapalha é que, às vezes num casamento, por exemplo, né? Então o marido está ruim e a mulher quer muito que o cara faça a terapia. Então ela liga pra gente, marca consulta. E o cara às vezes não está afim, né? Porque não vai, ele. homem, né? não, Não, mas pode ser o contrário, também acontece. mas ao contrário cara... também acontece. Porque às vezes a pessoa está tão resistente ao tratamento, então eu sempre falo, e se a pessoa não está pronta, não insiste. Mas vai chegar esse momento que ela mesma vai reconhecer que aquilo está insustentável, então ela vai buscar ajuda. E aí quando ela vem buscar ajuda pelas próprias pernas, é tão legal, é tão bom, porque vai funcionar. Gente, uma pessoa, a gente fala, tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né? Mas tem um grande fundo de verdade nisso, por quê? Porque quem está de fora, claro, ainda mais um profissional, ele vai entender muito melhor e vai poder te ajudar muito mais do que a pessoa dentro de casa, ou que seja o marido ou a mulher, não é isso? Isso, exatamente isso. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue ter uma autopercepção muito exata de si. Então, existem várias variáveis e também existem muitas coisas que ele não quer acreditar, ou ele não quer, ou ele finge não acreditar, o próprio inconsciente dele não está fazendo com que ele acredite, ou ele pense que aquela pessoa vai mudar, que ele vai conseguir mudar aquela pessoa. Que é só uma fase, né? Às vezes a pessoa fala, é só uma fase, daqui a pouco eu vou melhorar, né? Mas o apoio da família é importantíssimo, né, Laura? Assim, o apoio, a família está ali, você tem uma rede de relacionamento, de apoio de amigos que conversa e te dá esse feedback. Porque às vezes a gente percebe que dentro da família, às vezes a pessoa também, quem não está mal, né? Olha e fala assim, puxa, meu marido, minha esposa, meu filho, não está legal. Como que eu vou falar com ele? Como que eu vou chegar e vou falar? Tem que falar. Sabe, nós temos que ter coragem de chegar para o nosso ente querido e conversar, não no sentido de criticar, falar, isso aqui você está fazendo não é legal, mas assim, puxa, você percebeu que aconteceu essa situação, você se comportou assim, 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 percebe como isso não está te fazendo bem? Mas aí é por isso que eu falo que você precisa, então, da ajuda de um profissional, porque muitas vezes o que acontece é isso, em vez de a pessoa falar, ela critica. Ela vai muito na questão, claro. Porque não tem, né? Não tem um estudo, não tem tudo que você tem. Vocês têm como profissionais, entendeu? E isso é que acaba matando a coisa, Sim, porque a certeza. pessoa vai, ou o marido ou a mulher, porque já estão ali há quanto tempo vivendo juntos, já falam, né, de uma maneira mais crítica. Então isso, a pessoa já está do jeito que está, piora muito mais. Por isso que eu digo que quem está de fora tem uma visão, principalmente profissionais como vocês, muito maior da coisa e pode te ajudar. E bem assim, mais do que... tem essa também crença de que quando a pessoa vai falar assim, é falta de Deus, é falta de ir para a igreja, é uma macumba que fizeram, é um mal olhado, enfim. E porque é muito mais fácil você transferir a responsabilidade de uma coisa que você tem que assumir como um protagonista da sua história e assumir uma responsabilidade e bancar aquilo, do que você realmente acreditar que eu vou para a igreja e vai estar tudo resolvido, ou vou em algum lugar e vão fazer uma reza e que isso vai ser resolvido. E na prática não é assim, não é, Rosângela? Depende do caso, assim, realmente não vai funcionar. E às vezes a pessoa sai com tanta frustração, porque ela vai buscar, às vezes, uma ajuda espiritual ou uma ajuda de uma medicina, às vezes, alternativa, né? Ou se automedica, e a coisa não resolve, né? Porque precisa mais, já chegou num nível que não é só mental, é físico também. Porque a pessoa, quando ela está disfuncional, ou para o lado da ansiedade, ou para o lado da depressão, o que acontece? Não é só um processo mental, é um processo que acontece no corpo dela. Então, há toda uma questão química, neurofisiológica que está acontecendo ali, de uma desregulação, onde a pessoa ela fica realmente, não vai conseguir só, então eu vou ter pensamento positivo, então eu vou fazer uma oração, vai dar certo. Ela vai ter que repor, às vezes, aqueles químicos no corpo, né, através da medicação, muitas vezes, através de outras práticas que a gente ensina para o paciente quando ele está em terapia, né, que, por exemplo, o mindfulness, que é a meditação. Então, a gente ensina ele a respirar, porque, se você prestar atenção, a respiração é tudo. É a respiração que faz a gente ficar acelerado e a respiração que faz a gente acalmar. Quando a gente está nervoso, a gente está assim, né? Ai, meu Deus, estou com pressa, né? A gente está respirando forte. E quando você está acalmo, normalmente...
ai, que delícia, que dia bom. Então, a gente já percebeu e já entendeu que a respiração, ela te ajuda a regular o seu processo mental, inclusive o seu processo químico, né? Fisiológico. Então, um dos jeitos das pessoas se melhorarem ou ir alcançando melhoras é ela ir regulando essa sua respiração. Além da atividade física, que é essencial para a melhora. Porque a atividade física, o que ela faz? Não é só para ficar bonito esteticamente, não. Mas a atividade física, ela promove essa regulação também, essa autorregulação química. E muitas vezes, a atividade física, a psicoterapia não vão dar conta. Então, vai precisar da atividade física, da psicoterapia, da meditação todo um e conjunto, da medicação. Né? É sempre um conjunto. É Perfeito. sempre um conjunto. O tratamento é sempre multiprofissional. Agora, isso é importante tanto para o diagnóstico, porque às vezes o paciente acredita que quer encontrar um único responsável por aquilo, e na verdade é uma somatória de fatores que fez com que ele chegasse àquele ponto. É como se fosse pingando uma gota aqui, uma gota ali, uma hora o copo enche, transborda e ele mal sabe como que veio aquele tanto de água. E o tratamento, ele também tem que ser uma somatória de fatores. E você tocou em pontos muito interessantes, que existem estudos mais atuais que afirmam exatamente isso. Que, por exemplo, a felicidade, a estabilidade psíquica, o bem-estar está muito cautado nesses pilares de atividade física, porque não vai só dessa questão da autoestima, mas também da produção de hormônios de bem-estar e prazer. Você consegue a produção de hormônios que você não consegue quimicamente tomar. Tem a questão da rede familiar, que também é muito importante. Tem a questão da espiritualidade, independente de qual ela que seja. Então, assim, o tratamento ele também é calcado em vários pilares que, se você for transferir, ou às vezes só para terapia, ou às vezes só para medicação, ou não ele assumir que ele também tem que mudar seus hábitos de vida, tem que fazer algumas mudanças, tem que abrir mão de algumas coisas, entender que aquilo ali faz mal para ele, às vezes mesmo um relacionamento. Eu posso te amar, você me dá muito prazer, mas você me faz mal. Você tira minha autoestima, você me puxa para baixo. Então, por mais que eu te amo, eu não posso continuar com você. Então, assim, são coisas na vida que às vezes a gente precisa de ajuda, de buscar ajuda, e ajuda não quer dizer fracasso. Sim. Você está falando, o Lauro está falando dessa coisa, né, de buscar ajuda, e é interessante porque realmente tem pessoas na vida da gente que nos despertam o nosso melhor lado, né? Nossa, uma pessoa ali com você, um chefe, um esposo, um marido, um amigo, você está junto, a pessoa te desperta o seu melhor lado. E tem pessoas que despertam o seu pior lado. Então, às vezes, os sintomas começam a surgir, muitas vezes, dentro de um ambiente tóxico. Exato. Né? Às vezes, a pessoa poderia já ter ali uma predisposição, poderia ter um traço depressivo, mas ela vai afundar por conta da situação. Eu abri o programa aqui falando da questão da depressão, né, que mata também, porque eu cheguei a ouvir, não sei, vocês vão me dizer se é certo ou errado, mas dizem que a depressão hoje mata mais que o câncer. Existe um grande aumento do índice de suicídio, né? Exatamente. Está cada vez assim mais preocupante. Mas, doutor, quais são os sintomas? Assim, eu digo assim, os sinais, por exemplo, né, os sintomas mais comuns de depressão, em que a pessoa... Da depressão em si, a gente está falando de um humor deprimido, né? A gente está falando de uma pessoa que está com uma anedonia, uma pessoa que não consegue transmitir prazer, do tipo, se eu te falo, você ganhou na loteria, você vai falar, ok. Tá bom. Ou você perdeu um ente querido, você também não vai demonstrar emoção nenhuma. Uma pessoa que perde o autocuidado, não faz questão de fazer sua barba, de cortar o cabelo, de se maquiar, coisas que ele gostava de fazer, como assistir um futebol, cozinhar. Você vai vendo que ele vai perdendo esses prazeres na vida, o pensamento vai ficando negativo. Tudo que ele fazia antigamente
com muita naturalidade, acaba sendo um fardo muito grande, o gasto de energia muito grande. E ele vai se afastando das pessoas, vai ficando cada vez mais isolado. Então, a depressão, ela tem esse conjunto de fatores que é mais para o que a gente chama de sintomas negativos, né? E aí isso vai ao encontro do índice alto de suicídio, porque hoje, com a tecnologia, né? Com essa questão das cobranças, de você ser perfeito, de você, das questões das mídias sociais, de mostrar uma realidade que não é, e você se comparar com o outro, isso vai fazendo com que a frustração, com que a angústia, com que ele se sinta incapaz, vai aumentando ao ponto dele achar que a vida dele não tem mais sentido. De que aquele sofrimento mental é tão alto, é tão grande, é tão forte, que para ele é mais fácil não estar vivo. É igual pacientes que a gente tem que às vezes faz cortes, alguns se automutilam, e eles relatam o quê? Que aquela dor física é muito menor que a dor psíquica. Então imagine o tamanho do vazio, o tamanho do sofrimento mental que essas pessoas sofrem para chegar ao ponto de entender que não faz mais sentido viver e que tirar sua vida, para ele, é um sofrimento muito menor. A gente vai fazer um intervalo rápido, tá, que meu diretor já está falando, não, chama um intervalo. Né? Daqui a pouco a gente vai voltar para poder falar mais ainda, que a gente tem muito assunto aqui, muitas perguntas para vocês, né? Para saber mais sobre esse tipo de transtorno, os transtornos psicológicos. Como disse a doutora, são vários, né? Então, um instante só, voltamos daqui a pouquinho até. Muito bem, estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje batendo esse papo, conversando aqui sobre os transtornos psicológicos, né? Como a ansiedade, a depressão, enfim, são vários aqui, como disse a doutora que eu disse há pouco. Agora eu quero saber de vocês, né, como a pandemia, né, afetou, no caso, a incidência dos transtornos psicológicos. Como é que isso aconteceu? Porque a pandemia foi uma época que realmente... né, as pessoas tiveram que ficar exatamente, né? E presas em casa, aquela coisa toda. Queria que vocês falassem sobre isso, doutor. Isso é interessante a gente voltar, porque de fato a pandemia houve um grande avanço aí dentro do número dos transtornos psiquiátricos, e quem já tinha algum transtorno, esse ficou ainda mais evidente. Sim. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma compulsão alimentar, essa compulsão ficou muito mais grave. Por quê? Porque ela estava em casa, ela estava enclausulada, ela não podia sair, as notícias eram trágicas, então só era gatilho para impulsionar aquele sintoma. Uma pessoa que era ansiosa, uma pessoa que já não convivia bem com um parceiro ou com a parceira, uma pessoa que já tinha um problema com álcool ou com algum outro tipo de substância. Então, assim, só o fez utilizar bebida alcoólica, aumentou muito o consumo, muito consumo. Então, assim, a pandemia, e como não foi uma pandemia curta, né? Foi um período... 3 anos, quase. Relativamente significativo, então houve esse grande aumento. Eu costumo dizer que todo hábito, ele para ser construído, ele demora. E para ser desconstruído, ele também demora. Então, assim, o hábito de, por exemplo, trabalhar em casa, e no início foi uma coisa muito difícil para algumas pessoas. Assim como também deixar de sair, deixar de encontrar os amigos, deixar de fazer, ter uma vida social, acabou trazendo um sofrimento e uma dificuldade de adaptação. E agora, quando saímos da pandemia e estamos retomando aí a
ao que, digamos, que era normal, vida. a vida real, de vida fato. real, é. E aí há essa dificuldade de voltar a esses hábitos. Eu tenho recebido muito no consultório pacientes, por exemplo, antes eu era convidado para o aniversário, na semana eu já estava pensando no aniversário, de roupa qual escolher, de ir no salão. E hoje a pessoa, ai, que preguiça, eu vou ter que ir no salão, vou ter que comprar um presente, eu vou ter que ir, onde que é o lugar, quanto tempo eu vou gastar. Então, assim, os hábitos foram desconstruídos. Isso também pode ser levado para o campo do trabalho, que algumas pessoas se adaptaram ao home office e depois voltar para o trabalho presencial, enfrentar o trânsito, também se tornou algo muito dificultoso. Enfrentar o chefe, né? Enfrentar o chefe. O convívio com as pessoas, a pressão, né? O convívio com as pessoas, com as diferenças. E aí isso tem se tornado também uma grande dificuldade, juntando a essa hiperprodutividade e o imediatismo que a gente está vivendo a cobrança, no mundo né, doutor, hoje. em si. A cobrança mesmo. Porque você também é cobrado, claro, você trabalhando em home office, você também era cobrado, claro. Mas de uma outra maneira. Quer dizer, você não tinha ali o presencial da pessoa, ou do diretor, ou do presidente, você te cobrando diretamente. E isso afeta, claro, psicologicamente a gente sabe disso. Sim. Né, que afeta também. A cobrança, ela sempre existiu. Ela existia mesmo presencial, mesmo home office, quanto presencial. Só que no home office você não estaria ali, você estava entregando o seu trabalho normal, como você entregaria presencialmente. Sim. Mas há essa diferença também. Né? Mas há muitos presença. estudos também que mostraram que o home office ele faz com que as pessoas produzam bem, com que as pessoas consigam entregar. Sim. Só que assim, a gente também sabe que tem muita gente produzem até melhor do que no sim, presencial. mas a gente também sabe que tem diferentes, outras pessoas, né? que se aproveitam também ali do presencial para fazer suas coisas, né? Eu acredito que sejam personalidades diferentes. Sim. Assim. Tem um grupo pequeno de personalidades, que são aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito de relacionar com outras pessoas, têm uma agorafobia, são mais introspectivos, que de fato, principalmente quem trabalha com tecnologia, quem trabalha em TI, quem trabalha com alguma coisa que você não depende de uma discussão, que não depende de você trocar umas informações. Isso, de fato, essa personalidade, pro trabalho, há uma produção um pouco maior. Em compensação, para a saúde mental, eu tenho visto um declínio muito, muito, muito grande. Recentemente, por exemplo, tem existido aplicativos de todo quanto é tipo para poder as pessoas se relacionarem. Sim. Do tipo até para poder jantar. Você entra no aplicativo, você se cadastra, a pessoa vai falando mais ou menos do que gosta, a personalidade, do que não gosta, aí o aplicativo junta pessoas para poder jantar. Só que depois você sai e não dá certo, ninguém... Não continua a amizade, né? Continua a amizade, não continua nada. Ou seja, para você ver o quanto que essas pessoas também se sentem vazios. Sim. E ele fica dentro de casa dele com os problemas dele. Então, assim, ele fica procrastinando ir à farmácia, procrastinando ir ao mercado, procrastinando a fazer qualquer outra coisa. Ele fica ali dentro de casa, o problema, acorda, dorme, trabalha e vendo a parede e com sua vida. Então, isso amplifica ainda mais as doenças psiquiátricas, porque ele fica mais isolado. E uma coisa que eu aprendi na residência foi que os casos mais graves foram aqueles casos que realmente os pacientes se isolavam cada vez mais, que a gente fazia visita domiciliar e quando a mãe meio que prisionava o filho por ser especial ou ter alguma comorbidade, você vê o quanto que ele vai ficando cada vez mais grave, mais crônico. Então, assim, por mais que exista esse nicho que pro trabalho é significativo, mas para o restante eu não vejo como tão positivo não, porque ele acaba se estendendo para o restante como um todo. No geral, a gente precisa também... Claro que vocês têm a profissão de vocês para exatamente ajudar as pessoas, é claro.
né? Por isso, essa Casa de Leis aqui cria projetos de leis, né, para ajudar a população também. Sim. Então a gente está aqui, os 94 deputados estão aqui para isso. Eu tenho um projeto de lei, inclusive, aqui, que a gente tem que ajudar. É isso que eu falei, vocês ajudam. Existe aqui um projeto de lei chamado Não Te Julgo, Te Ajudo. Que é da deputada Edna Macedo. É o PL 1201, que institui no calendário oficial de eventos aqui do Estado de São Paulo a Semana Estadual do Não Te Julgo, Te Ajudo. Eu queria que vocês falassem sobre isso, né? De quanto isso pode ajudar aí. O objetivo, inclusive, é exatamente divulgar as diversas formas dos transtornos psicológicos. Toda a iniciativa é super válida, né? Só voltando um pouquinho à questão da pandemia, a gente teve um aumento muito significativo do alcoolismo e de separações. Sim. Houve 400% de aumento em 2020 de número de divórcios, né? Então, realmente, essas questões afetam toda a família. Então, não é só a pessoa, é toda a família. E quando elas vão buscar ajuda, né, e ainda muitas vezes pessoas que não têm acesso financeiro para contratar um profissional gabaritado, com muitos anos de experiência. Então, eles correm para onde? Eles correm para o SUS. E que tem programas maravilhosos, eu acho o SUS maravilhoso, mas infelizmente não consegue dar conta da quantidade de pessoas que estão em sofrimento e que não conseguem, né? Então, muita gente nos procura e fala, puxa, eu fui no SUS, mas aí é uma consulta a cada 2 meses, né, para fazer terapia, que a gente sabe que tem que ser um acompanhamento semanal. Quando consegue, né? Sim, quando consegue. Fica na fila de espera. Eu, inclusive, na pandemia... Mas se fala isso do SUS, mas eu queria ver lá fora. Você não tem, público. Claro. Isso é Como é que você faz? Porque eu tenho muitos pacientes fora do Brasil e eles defendo o SUS muito por isso. Sim, é maravilhoso. Maravilhoso. E você tem tratamentos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, você tem tratamentos, vocês sabem disso, muitas vezes melhor até do que numa rede particular. Com certeza. Eu tenho muitos pacientes fora do Brasil que, inclusive, eles falam que ou eles retomam ao Brasil para poder fazer algum tratamento, quando é algum tratamento mais grave. Eles vêm, às vezes, só para fazer o tratamento e depois voltam para casa. Depois voltam, exatamente. E o quanto que eles, às vezes, eles não voltam, mas quando eles estão lá, eles falam da dificuldade de ter acesso. Não basta só você ter dinheiro, mesmo se você ter dinheiro, você não consegue acessar. Então, o SUS, ele é, de fato, por mais que tenha algumas dificuldades, ainda assim é o melhor caminho que a gente tem. Mas assim, eu, por exemplo, na pandemia, você sabe que eu fui, assim, a situação ficou tão grave, de tanta gente que me procurava, e depois da pandemia, né, acho que né, depois da pandemia tudo explodiu, que eu tive uma iniciativa de juntar alguns colegas psicólogos para a gente dar um suporte porque muita gente procurava, queria fazer terapia, ou eu não tinha horário, ou a pessoa não tinha dinheiro para pagar. Então, né, juntei um grupo de psicólogos para a gente oferecer para as pessoas que precisam de terapia, um trabalho bastante qualificado, com bons profissionais, com preço acessível. Não é gratuito, mas é acessível. Assim como a minha plataforma, né, que depois virou uma plataforma, está na internet, mas assim, surgiram muitas plataformas de atendimento psicológico com valor reduzido ou com valor social, justamente para ajudar as pessoas a terem acesso. Agora, quando a gente fala na parte medicamentosa, que precisa procurar um médico, aí já é um pouco mais complicado, né, Laura? Porque muitas vezes a pessoa precisa de um psiquiatra, ela acaba indo no ginecologista, ela acaba indo no cardiologista, ela vai no médico enfim, a pessoa tem lá o seguro-saúde, oferece, ou vai lá no SUS e aí acaba passando por um médico X, e nem sempre aquele médico, ele está super qualificado. Eu tenho muitos pacientes que tomam medicações psiquiátricas, mas que quem medicou não foi o psiquiatra. Foi o seu ginecologista, foi o cardiologista, foi o dermatologista. E que são remédios. São remédios. Que teriam que ser. Sim, mas é muito diferente quando você passa por uma consulta com um profissional. É muito diferente. Aí a gente tem duas coisas muito importantes para pontuar. Uma é que você ser tratado por um especialista e um especialista qualificado e atualizado. Porque quando você fala que você é bom em tudo, você tem que duvidar. Ninguém é bom em tudo. Sim. Então, assim, você acreditar que um cardiologista, que um ginecologista vai estar apto
a te fazer um tratamento e com vontade psiquiátrico, te ouvir, te acolher Sim. e te prescrever o que há de mais moderno e melhor, isso daí é uma ilusão, é o mundo de uma fantasia. E outra coisa é que antigamente o médico da família era exatamente a ginecologista da mulher, o clínico geral do homem, e aí quando ele tinha um insônia, quando ele tinha alguma coisa, ele se recorria àquele médico que ele tinha como referência. E hoje eu tenho visto no meu consultório, na minha clínica prática, que está também havendo uma inversão. Por exemplo, o quanto de pacientes que hoje me pedem orientação de um ginecologista, de outra especialidade, porque como a gente se vê com uma certa frequência e há uma contra-referência, né? E uma credibilidade muito grande no que a gente fala, no que a gente traz e no resultado que a gente produz na vida dele transferir para a gente essa confiança de poder orientar. Então, você está ser tratado por, de fato, um especialista daquela área e um especialista atualizado, como você falou, de um ginecologista que te trata, aí vai te prescrever um medicamento obsoleto. É verdade. Recentemente, um amigo meu, médico, o pai dele, tomando medicamento quase que proscrito na psiquiatria, porque tem uma resistência de ir ao psiquiatra. Então, tomando remédio que chegou a cair e ele nem imaginou que poderia ter sido aquele remédio. E o quanto que a medicina e a psiquiatria avançou com relação à parte medicamentosa. Porque antigamente se tinha uma ideia de que os medicamentos psiquiátricos, todos eles viciam, deixavam a pessoa menos laboralmente produtiva, babando e tudo mais. E hoje as medicações estão tão modernas que o paciente ele nem sente que ele está tomando a medicação. Assim como ele vai a um cardiologista, ele toma um remédio para pressão, ele não sente que aquele remédio está fazendo alguma coisa, uma mudança brusca, sentindo sintomas, perguntando quando é que vai tirar. Né? Não, hoje a gente tem moléculas muito modernas que trazem uma qualidade de vida, que tratam... Sem dúvida. A gente estava falamos da ansiedade, estamos falando da ansiedade, da depressão, mas tem um outro transtorno, né? Que eu fico impressionado, que tem tido bastante incidência, principalmente em jovens, que é a síndrome do pânico. Por que isso? Doutores, o que vem acarretando, né, esse transtorno? Então, eu acho importante primeiro caracterizar para o público o que é a crise do pânico, o transtorno do pânico. O pânico nada mais é que uma ansiedade exacerbada, lá em cima, lá no topo. Quer dizer, o paciente já tem um traço mesmo, ansioso ali e de repente acontece algum gatilho, um estresse, alguma coisa, e essa ansiedade, se a gente for fazer um gráfico, ele vai lá no pico. E ele vai vir com bastante sintomas físicos. E vai vir com a sensação iminente de morte, vai vir com a sensação de tremores, sudorese, a sensação de que vai infartar, que vai ter um AVC, porque é tudo muito real e muito físico para o paciente. E ele chega no pronto-socorro com essas queixas. Aí faz exames, faz tomografia, faz raio-x, faz exames de sangue, faz Não dá nada. Não dá nada, né? Eu ia falar isso agora. O controle de enzimas cardíacas para ver se está infartando. E, na verdade, é uma crise de pânico. E essa crise de pânico está cada vez mais frequente justamente por conta desse mundo corrido, imediatista que a gente tem, e aí as pessoas que já têm uma predisposição genética, juntando mais esses fatores ambientais, desenvolvem esses tipos de doenças. E tem um estudo muito recente, que também é muito importante a gente falar, que antigamente a gente falava muito da questão genética, né? Igual, por exemplo, do câncer de mama. Minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve, provavelmente eu tenho uma grande chance de ter. Então quer dizer que quem tem, as pessoas
que tem o transtorno, que tem o síndrome do pânico, pode ser, então, genético, pode ter vir um traço de traços pode familiares. ter, Mas esse estudo mais moderno está dizendo o quê? Que continua tendo a questão genética, mas o fator ambiental tem sido muito mais forte do que o genético. Na verdade, essa é a grande discussão da psicologia, da psiquiatria. Assim, quem veio primeiro, né? São os fatores genéticos ou são os fatores ambientais? E a gente percebe que os dois estão em grande escala aí, favorecendo. Você falava da síndrome do pânico. Sempre quando a gente usa essa palavra síndrome, a gente tem que pensar que síndrome são vários sintomas que estão acontecendo com aquela pessoa naquele momento. Então, ela pode estar sentindo, né, como ele falou, ansiedade exacerbada, o coração bate, fica acelerado, sensação né? de falta de ar. Fica falta de ar. São vários São vários essas sintomas. sensações que você tem são físicas e reais. Não, então, mas isso pode também acarretar para vários outros tipos de doença. Paralisa a pessoa, né? E a pessoa pode estar bem e de repente ela está no shopping caminhando e ela sente aquelas sensações todas. E ela precisa sair daquele lugar porque ela tem uma sensação de que é sem chão, né? Porque quando a gente pensa em pânico, é como se ela perdesse o chão, é como se ela fosse realmente desabar. Então ela precisa sair correndo dali. E sim, isso traz outras consequências, né? Inclusive, às vezes, tudo misturado, né? A gente começa a ver comorbidades acontecendo por conta de um gatilho, às vezes, de uma situação que está acontecendo, um estresse muito grande. Tem situações. A pessoa tem certeza absoluta que ela vai morrer. Isso que você falou do transtorno do pânico poder desencadear um outro transtorno, um muito comum é o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. O que isso quer dizer? Por exemplo, uma pessoa que já passou por uma situação tão traumática como é a crise do pânico, que pode ser no shopping, geralmente são lugares fechados que o paciente tem a sensação de que ele não vai conseguir sair e não vai achar ninguém para salvar, como no trânsito, na marginal, dentro de ônibus, dentro do cinema, que são lugares bem fechados. Então, quando o paciente passa por esse evento traumático, ele tem muito medo de vivenciar aquilo de novo. Então, por exemplo, se ele passa naquela mesma marginal, se ele vai àquele mesmo shopping, ou se ele volta a andar de ônibus, enfim, ele tem medo de passar por aquela sensação de novo, que é quase uma tortura mental. Então, se ele não tiver um tratamento, se ele não tiver bem seguro, se ele não tiver bem tratado, estável, ele vai ficar muito nessa situação de que a qualquer momento isso pode acontecer de novo. E viver assim é viver uma tortura mental, né? Mas qual tipo de tratamento assim, seria psicológico viável, e psiquiátrico? Psicológico e psiquiátrico. E a meditação, e a atividade física, né? E a alimentação também adequada, porque às vezes a alimentação ela está fazendo com que a pessoa piore em outros estados, então, né, fisiológicos. Então ela pode estar desenvolvendo, sei lá, obesidade. Aí a obesidade começa a mexer com os hormônios, né, que vai afetar o humor. Tudo no nosso corpo desregulado vai afetar a parte mental, não tem como. E a parte mental vai afetar o nosso corpo. Então, a gente precisa buscar o equilíbrio, que é a coisa mais difícil do mundo. É ter equilíbrio. A gente tanto buscar esse equilíbrio. Mas a gente precisa buscar, né? É uma eterna busca de equilíbrio. É o equilíbrio, é o que a gente mais tenta chegar próximo. É difícil? Mas a gente fazendo a nossa parte, tentando esforçar para manter uma constância, e a constância é o que faz mais a gente conseguir manter esse equilíbrio. Então, você manter uma constância em relação à alimentação, que é super, hiper, mega importante, uma constância em relação ao trabalho, uma constância em relação à espiritualidade, uma constância em relação à atividade física. E isso faz até você não procrastinar coisas que você não gostaria de fazer. Isso você entra também até no seu sucesso profissional, porque tem coisas na nossa profissão que são maravilhosas de se fazer, mas tem coisas burocráticas, alguma coisa ou outra que a gente queria deixar eu já ouvi, não vou citar nomes, claro, imagina, gente, mas eu já ouvi de profissionais, eu ouvi de um profissional
falar assim, tipo, que eu dei o exemplo, né, dessa questão toda da ansiedade, da questão, né, da insônia, Sim. tudo. Aí a resposta que eu tive também, se não tiver jeito, tudo do trabalho, principalmente no trabalho, sai do trabalho. Cara, mas... Não é simples não assim, é, né? Pois é, muitas vezes você não tem condições de Sim. sair de largar. E Eu digo de você ser cobrado, essa cobrança toda, essa questão da pressão, né? Aí eu tive essa resposta uma vez. Eu falei, mas se não tiver jeito, nenhum, aí a pessoa, o profissional falou para mim. Então, a melhor coisa que você faz, o melhor remédio, a melhor solução é sair A gente da empresa, precisa do aprender trabalho. a lidar com frustração, Mas não é assim, cara. Porque às vezes você está numa situação tão ali de tanta pressão e você tá se frustrando tanto porque você está se doando e não está conseguindo ter resultado. Então você precisa construir talvez um novo caminho. Pode sair, mas precisa ter um entendimento do que está acontecendo, buscar se equilibrar e ir buscando aqui do lado um outro caminho profissional. Aí sim, mas é uma coisa com cautela, né? É uma coisa que a pessoa vai fazendo com responsabilidade e não simplesmente virar as costas e ir embora, porque não vai resolver. Vai para outro lugar, vai viver os mesmos problemas. Eu concordo 100%. A realidade, sabe qual é? Procurar ajuda de vocês, isso sim. É procurar ajuda profissional. O que ela falou é importantíssimo, eu concordo 100%. Que lidar com as frustrações, isso é o que eu chamo o sucesso e o fracasso dos pais, né? De você, quando se predispõe a ser pai e ser mãe, você tem que ensinar o seu filho a lidar com as frustrações. E quando a gente está falando do ambiente de trabalho, a gente está falando também muito disso. Então, quando você lida com a frustração e você achar que em outro trabalho vai ser a Alice no País das Maravilhas, que você vai encontrar um chefe igual a mãe, que, assim, de fato, pode ser que você chegue a um ponto que fique insustentável, que aquilo dali já chegou no seu limite, que de fato você tem que sair. Aí você não tem o que fazer. Mas também acreditar que você vai encontrar um outro trabalho, você vai encontrar um outro lugar, que vai ser... E que só isso já vai resolver. Que vai ser um paraíso, não é bem assim. Não é. Olha, bem assim. Infelizmente, meu diretor está aqui, já chegamos ao final do programa, vou passar para eles aqui. Infelizmente, a gente chegou ao final do programa, eu queria que vocês quiserem deixar alguma mensagem para o nosso telespectador, fiquem à vontade, isso é bom porque, né, é uma força de vocês, principalmente para quem está precisando, né? Eu gostaria de agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é tão importante a gente ter essa oportunidade de ter essa conversa de forma aberta, de forma mais simples possível e dizer para as pessoas que sim, você pode melhorar, você pode encontrar respostas. Não pense que psiquiatra é caríssimo, que psicólogo é caríssimo, porque às vezes o investimento que você vai fazer para ter acesso a um trabalho qualificado vai fazer muita diferença. Muito obrigada. Obrigado, aí que eu agradeço. Eu completo as palavras dela com a questão de procurar ajuda, não é sinal de fracasso. Não tenha vergonha. Muito pelo contrário. O preço que se paga por não tratar é muito mais alto do que tratar. Então, assim, busque ajuda se você está sofrendo, se você está passando por alguma dificuldade, se você não está conseguindo lidar com alguns sintomas, se isso está te trazendo prejuízo, se isso está te trazendo sofrimento, é muito melhor você buscar ajuda, que isso vai te trazer um retorno muito maior, e ser feliz é a melhor coisa do mundo. A vida, viver é muito bom, então vamos buscar tudo que há do que existe para nos fazer de ajuda, felizes, né? Melhor. E lembrar que não vai passar sozinho, né? Aquela dor, aquele exatamente. problema não vai passar, não é o tempo que vai adianta. fazer passar. E independente de qualquer idade, né, Laura? Assim, uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto e um idoso, todo mundo tem direito de ter melhor qualidade de vida e de ser feliz, né? Perfeito. E busque ajuda. Tudo, doutor Lauro. Doutor Lauro, obrigado pela sua participação aqui, doutora Rosângela também. Eu agradeço demais. Eu tinha muito mais assunto aqui, mas a gente pode, uma próxima vez, voltar para continuar e bater esse papo aqui, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada. O Alesp em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.